15 de março, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. A religião apenas complica. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Você tem fé em quem? Qual é a essência da sua fé? Existe um tripé: fé, esperança e amor. A falta de qualquer um dos três torna incompleta a nossa caminhada aqui na Terra. Você já parou para pensar que pode estar depositando a sua fé em coisas erradas? Às vezes você faz isso com a melhor das intenções, porque a religião é sobre você, suas boas obras, sua piedade e seu esforço, ao passo que o Evangelho é sobre o amor de Deus e a sua graça ao nos entregar Jesus. Então compreenda que ou você deposita a sua fé em Jesus ou na religião, porque as duas coisas são distintas e Jesus sempre estará na contramão dos religiosos. Jesus chamou os líderes religiosos e mestres de seu tempo na terra de raça de víboras, serpentes, de hipócritas, guias cegos. Muito além de cumprir uma lista de dogmas, Jesus espera que sejamos seus seguidores. Todas as vezes em que foquei em mim mesmo, buscando enxergar com as lentes da religiosidade, não avancei e me frustrei, pois a religião tende a criar culpados, enquanto o relacionamento com Jesus é transformador. Ele transforma o pecador arrependido em alguém que vive as verdades do reino. Até entendo que você tenha se frustrado com a igreja, mas saiba que provavelmente aqueles que erraram com você fizeram uso errado daquilo que deveria ser a igreja e o amor que Jesus expressou por ela. Viva com fé, acreditando que o Senhor é infinitamente poderoso para agir em qualquer área da sua vida. Ame ao próximo, a si mesmo e ao Senhor, pois somente com o amor, tudo que o mundo lançar contra você poderá ser superado com serenidade. A frase de hoje é: o cumprimento da bênção de Deus na sua vida vai abençoar outros também. Lendo mais uma vez: o cumprimento da bênção de Deus na sua vida vai abençoar outros também. Hoje é o dia 74 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 22, e a palavra-chave de hoje é ame. Retornando ao início da mensagem desse dia 15 de março, vemos que o título, o tema de meditação de hoje é que a religião apenas complica. E o propósito dessa mensagem é mostrar que a religião é sobre regras, mandamentos, dogmas que devem ser obedecidos pelas pessoas e não sobre amor. Agora, Jesus está comprometido com o amor, com a fé nele, com a esperança de que tudo que ele prometeu ele vai cumprir, e com o amor a Deus acima de tudo, por si mesmo
cuidando bem do seu espírito, alma e corpo, e pelo próximo, revelando muito mais do que apenas religião. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. 2. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. 4. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. 5. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Uma breve explicação aqui, do versículo 1 até o versículo 8, que nós lemos até aqui. Deus disse para que Abraão tomasse o seu filho Isaque, levasse até o monte Moriá para sacrificá-lo para Deus. Como nós lemos, Abraão não teve medo e não recusou seu filho. Ele tomou 2 de seus moços, pessoas que trabalhavam para ele, tomou o seu filho Isaque e foi em direção ao monte Moriá, e depois, quando chegou ali, disse para os seus moços ficarem aguardando que ele iria com o seu filho para adorar a Deus. A palavra holocausto significa sacrifício. Então Isaque perguntou para o pai: A lenha está aqui, o fogo também está, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Agora o versículo 8, nós vemos que Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Nós vemos aqui que Abraão em nenhum momento imaginou que ele ofereceria o seu filho Isaque. Ele teve confiança de que Deus traria um cordeiro para que fosse sacrificado. 9. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Ele colocou Isaque para que ele fosse sacrificado naquele momento. 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Imolar significa para cortá-lo. 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. 12. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele,
travado pelas suas pontas num mato. E foi Abrão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. 14. E chamou Abrão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. 16. E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único. 17. Que deveras, deveras significa verdadeiramente, que verdadeiramente te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. 19. Então Abrão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abrão habitou em Berseba. 20. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. 21. Uz, o seu primogênito, e Buz, o seu irmão, e Quemuel, pai de Arã. 22. E Quésed, e Azo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. 23. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. 24. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Tebá e Gaã e Taás e Maaca. Então esse texto aqui de Gênesis, no capítulo 22, nos fala a respeito da provação que Abraão enfrentou. Para aqueles que já estudaram a história de Abraão, sabem que Abraão era um homem velho, casado com uma mulher chamada Sara e que era estéril. Eles não podiam ter filhos. E nos capítulos anteriores de Gênesis, a Bíblia conta que Sara engravidou e gerou um filho na sua velhice. E esse filho se chamou Isaque, que significa riso. E o nome Isaque e riso significa que Deus deu riso para um casal de velhos. Deus trouxe esperança para eles. A mensagem de hoje fala que o nosso relacionamento com Deus não deve ser sobre religiosidade, mas deve ser baseado no tripé da fé, da esperança e do amor. Abraão e Sara tiveram fé quando Deus prometeu que lhes daria um filho. Depois, eles tiveram esperança. Ficaram aguardando 25 anos até que Isaque nascesse, até que a promessa, que o sorriso viesse. E, no momento em que Deus faz um desafio com Abraão, de que ele oferecesse Isaque como sacrifício a ele, Abraão amou primeiramente a Deus. Ele disse: Foi Deus que me deu o filho. Então Deus pode me pedir o filho. E ele não negou o seu único filho, como nós lemos na mensagem de hoje, por amor a Deus. Mas ao mesmo tempo, quando Isaque perguntou: Onde está o holocausto, o animal para o sacrifício? Abraão respondeu para o seu filho: O Senhor proverá para si o seu cordeiro. E quando ele chegou ali e mostrou a Deus que amava a Deus mais do que o seu próprio filho, do que as coisas que Deus poderia dar a ele, Deus o honrou e disse que não fizesse mal nenhum a Isaque. Preparou o carneiro para que fosse sacrificado. Deus tem prazer em abençoar a vida dos seus filhos, mas Ele quer que você o honre acima de todas as coisas. Porque quando você honra a Deus acima de todas as coisas, Ele entrega a você as promessas que Ele tem sobre a sua vida. E
Quando Abraão disse que o Senhor proverá para si o seu cordeiro, ele também estava profetizando que Deus prepararia o seu único filho, Jesus, para que morresse por todos nós, para nos entregar a salvação. Jesus assumiu esse papel de Cordeiro de Deus. E Jesus veio da descendência de Abraão. Da mesma forma como nós lemos aqui no texto, que Deus prometeu para Abraão, da sua descendência eu abençoarei todos os povos. Jesus veio da descendência de Abraão. E ele entregou a vida dele numa cruz e o seu sangue para alcançar a todos, para alcançar a humanidade, para se reconciliar com Deus. E agora aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração de confissão você tem a oportunidade de aceitar a Jesus, aceitar o sacrifício do Filho de Deus, que é Jesus, que morreu por todos nós. Ele morreu para nos dar a salvação dos nossos pecados. Quando você aceita Jesus, você recebe 4 bênçãos. Primeiro, o perdão dos pecados. Segundo, você recebe o Espírito Santo na sua vida, que é a presença do próprio Deus morando em você. Terceiro, você recebe o nome escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro que está onde estão os nomes dos filhos de Deus. E 4, você se torna um filho e uma filha de Deus. Quando você falecer aqui nesse mundo, você vai herdar o reino dos céus. Ligue o seu pensamento com Deus agora e faça essa oração comigo. Veja na tela a frase 1. Senhor Jesus, declare em voz audível, para que você declare no mundo espiritual que você recebe, que você aceita Jesus, confirmando que você agora está no reino de Deus. Faça essa oração comigo. Declare a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Quando você declarou nessa oração, na frase 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu, você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala no seu coração. Ele coloca um aperto muito forte quando você está no caminho errado e quando você ora e fala com Deus, ele responde pulsando no seu coração o conselho e o ensinamento que você precisa. Ele vai dizer: meu filho, saia desse lugar. Minha filha, não ande com essa pessoa. Meu filho, siga esse conselho. Minha filha, escute essa mensagem. Participe desse culto hoje. Ele vai falando com você, trazendo direcionamento para a sua vida. E a partir de agora, que você tem o Espírito Santo com você, se você tem algum santo, imagem ou amuleto na sua casa, embale num pacote e coloque fora da sua casa, porque você já tem Deus, o Espírito Santo com você, e você não precisa de nada disso na sua vida. A oração termina em nome de Jesus, porque só Jesus está à direita de Deus, Ele ouve todas as nossas orações e é Ele que responde aquilo que você precisa. Procure uma igreja que prega que só Jesus merece adoração, louvor e recebe as nossas orações. Participe dos cultos para conhecer a palavra de Deus e participe das reuniões de oração. A oração é uma conversa direta, franca e sincera com Deus. Fale com Ele abertamente, Ele vai ouvir você
e Ele responderá por meio do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração final, agradecendo a Deus pela mensagem de hoje. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos mostra a diferença entre religiosidade e fé. A religiosidade é o cumprimento de ritos, de dogmas, de doutrinas. E o Senhor, muito mais do que trazer um conjunto de dogmas e doutrinas a serem observados e rituais, é um Deus de amor que entregou o seu único Filho Jesus para morrer por todos nós e nos trazer o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. E o Senhor quer que nós amemos ao Senhor em primeiro lugar, que nós amemos a nós mesmos, cuidando do nosso relacionamento com o Senhor, e que nós amemos o nosso próximo, manifestando fé em Deus, esperança em receber o céu e as bênçãos de Deus, e o amor, que são as atitudes que revelam que amamos ao Senhor, cuidamos de nós mesmos e do nosso próximo. Então, que o Senhor agora derrame mais fé nesse dia sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas. Que o Senhor derrame mais esperança para aquele que está aguardando e quase desistindo de receber as suas promessas. E que o Senhor renove na vida de todos o seu amor para que possamos seguir ao Senhor em todo o tempo até o fim, cuidando do nosso relacionamento com o Senhor e manifestando amor ao próximo no nosso dia a dia. Obrigado por essas bênçãos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a glória, a honra e o louvor sejam sempre apenas para o Senhor. Glória, glória e eternamente glória a Ele. Amém.